Minha gente, tô aqui, ó, tomando meu vinho. E aí, eu disse, eu vou contar uma história no TikTok. Um pouco seguidor mesmo. O que é que acontece? Do final do ano pra cá, eu fiquei solteira. E aí, quando eu tava na minha fase de fossa, né? Minhas amigas ficaram, baixa o Tinder, pelo menos pra tirar onda, não sei o que e tal. E aí, eu fui pra Recife com Sabrina, com Sheilinha e com a Amanda. Quando eu cheguei lá, eu baixei o Tinder. E aí, várias pessoas começaram a me seguir. Uma pessoa que me seguiu começou a conversar comigo e tal. Aí pediu meu número, eu não dei. Mas a gente começou a se seguir no Instagram. Sendo que aí, tipo, depois eu achei o Tinder super sem graça. E excluí o Tinder. Só que essa pessoa já estava no meu Instagram e começou a conversar comigo. Quando foi com uma semana que essa pessoa conversava comigo, do nada, ele me mandou bem assim, às 10 horas da noite. Nada. Eu já achei estranho, né? Aí eu disse, oi. Aí ele fez, olha, eu tô com meu carro parado aqui no posto de gasolina em Recife e meu cartão bloqueou e eu queria que tu me fizesse um pix de R$ 40. Eu tenho todos esses prints do que eu tô dizendo aqui. Aí eu fiz, olha, não tem como não, porque mesmo então eu não ia fazer um pix de R$ 40, uma pessoa que eu nem conheço. Quando foi no outro dia, eu fui falar com ele, fez, olha, tu fosse hackeado, é? Aí ele, por quê? Eu fiz, não, porque o pai tava me vindo me pedir R$ 40. Ele, não, eu fui hackeado, fizeram isso com você, devem ter feito isso com outra pessoa. Aí eu disse, porque realmente é você ser muito sem noção. Beleza, passou. Nunca mais ele tinha falado comigo. Fui pra Salgueiro esse final de semana, já tem mais de um mês que eu não falo com essa criatura. Quando deu 3 horas da manhã, meu celular tocando pelo Instagram, porque ele não tem meu número. Meu celular tocando pelo Instagram, 3h30, 4 horas da manhã. Aí eu atendi. Quando eu atendi, eu fiz alô. Aí ele, Nanda. Aí eu disse oi. Ele fez, estou num posto de gasolina em Recife. Meu carro quebrou e o reboque é muito caro. Tem como tu fazer um pix de R$ 40 pra mim? Minha gente, vocês têm noção que a pessoa me acordou 4 horas da manhã, em plena segunda-feira, uma pessoa que nunca nem me viu pessoalmente. Ela disse, olha, tem não, só que tava tão puta que eu desliguei. Tinha tomado minha remédio de dormir, fui dormir. No outro dia ele veio me dizer que foi mal. Ter feito a ligação pra mim, eu fiz, meu amor, não foi mal não, foi péssimo. Enfim, uma amiga minha disse que eu prestasse um boletim de ocorrência contra ele. A outra mandou bloquear, eu falei, mas eu não vou bloquear não, porque eu vou contar essa história no TikTok. Eu espero que ele veja e que ele deixe de ser sem noção. E, minha gente, pelo amor de Deus, fujam do Tinder, porque, olha, sinceramente, macho de Tinder é o fim dos tempos. E é isso. Sim, aí minha amiga tá aqui em casa, ela tá escutando. Aí ela disse, na minha cabeça, ou ele é um viciado de jogo, ou ele é um drogado. E outra, minha gente, ele tem uma marca registrada. Ele só pede R$ 40. Não é 50, não é 30, não é R$ 40, 45. É só R$ 40. Eu queria saber também se ele tem alguma coisa com esse número. Mas enfim, me diga aí o que é que vocês acham. Ele é viciado, ele é drogado, ou ele é só um sem noção mesmo? Na minha cabeça, ele é só um sem noção. Pobre, mulheres solteiras 2025. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Por que os homens pararam de dar carinho e atenção? Durante muito tempo, o homem acreditou que dar carinho e atenção era o caminho certo para conquistar e manter uma deusa rara do lado dele. Ele se dedicava, mandava mensagens, se preocupava com os mínimos detalhes, lembrava de datas importantes, fazia surpresas, ficava até sem dormir só para dar apoio emocional quando a Juliette precisava. Só que, com o passar do tempo, muitos homens começaram a perceber que esse carinho todo não estava sendo valorizado. Ao contrário, parecia que quanto mais atenção davam, menos eram respeitados. Isso criou um peso enorme dentro deles, um sentimento de que estavam sendo usados como depósito de afeto sem retorno. A digníssima, acostumada a ser o centro de tudo, recebia toda essa energia, mas raramente devolvia algo na mesma medida. O homem fazia questão de perguntar como foi o dia dela, enquanto ela mal lembrava de perguntar se ele estava bem. Ele abria mão de programas, de descanso, até de momentos com amigos só para estar presente. Mas quando ele precisava de apoio, de um simples abraço, muitas vezes recebia silêncio ou indiferença. Esse desequilíbrio foi minando a vontade masculina de continuar dando carinho sem parar. Outro detalhe é que, em muitos casos,
o ser de luz confundia carinho com fraqueza. O homem atencioso era visto como bonzinho demais, aquele que não tem graça, que não traz emoção. Enquanto isso, os homens que mal olhavam para ela, que não davam mínima atenção, eram justamente os mais disputados. Isso criou uma situação dolorosa. Quanto mais o homem se doava, mais ele era colocado de lado. E no fundo, isso foi mostrando para os homens que a atenção deles não tinha valor, porque não era reconhecida. Os homens começaram a perceber que a Juliette gostava de ser paparicada, mas não sabia retribuir. Ela aceitava flores, jantares, declarações, mas quando o homem precisava de um gesto simples, como uma palavra de apoio, não recebia nada. E assim, com o tempo, ele foi entendendo que estava numa via de mão única, onde só ele oferecia carinho e atenção, enquanto a digníssima só recebia, muitas vezes sem agradecer. Outro ponto que pesou muito foi o desgaste emocional. O homem atencioso passava horas pensando em como agradar, como surpreender, como manter a chama acesa. Mas a deusa Rara se acostumou a receber isso como se fosse obrigação. Nunca parava para pensar que cada gesto vinha de esforço, de energia, de amor real. Essa falta de reconhecimento transformou o carinho masculino em uma espécie de fardo. O homem sentiu que estava gastando energia num poço sem fundo e que quanto mais colocava ali dentro, mais vazio ficava. Com o passar do tempo, muitos homens começaram a comparar. Perceberam que quando se afastavam, quando paravam de dar atenção, curiosamente, a ser de luz se aproximava mais. Isso mostrou para eles que o problema não estava no carinho em si, mas no valor que elas davam a esse carinho. Quando era constante, parecia invisível. Quando sumia, parecia insubstituível. Essa percepção abriu os olhos de muitos homens que decidiram não entregar mais tudo de graça. A solitude também entrou em cena como uma resposta natural. O homem que se cansou de dar carinho sem retorno percebeu que estar sozinho era menos desgastante. Ele encontrou paz em cuidar de si, em investir em seus próprios projetos, em valorizar seu tempo. Descobriu que não precisava gastar energia com quem não valorizava. E essa escolha pela solitude assustou muitas Julietes que não entendiam como alguém podia simplesmente se desligar. Mas na verdade, não era desligamento, era autopreservação.